Olá! Hoje o tema é preciso se educar para gestar, parir e criar um ser humano? Eu vou conversar aqui com a Luísa Negro, que é formada em psicologia, é educadora perinatal e parental. Ela já está aqui, Luísa. Eu espero um pouquinho, tá? As pessoas irem entrando e daqui a pouco eu te chamo, tá? É pra te chamar no teu perfil profissional, né? Você entrou aqui com os dois perfis, mas é para te chamar no perfil profissional, né? Responde aqui um sim para mim. Enquanto eu tô esperando as pessoas chegarem, eu quero contar uma coisa que não tem nada a ver com o tema de hoje. Tá, vi aqui, ok, isso mesmo, perfil profissional. Eu tava aqui esperando um pouquinho, né? Porque eu sou muito pontual, eu normalmente chego um pouquinho antes do horário, então eu tava aqui aguardando o horário de entrar e percebi minhas mãos frias, né? O coração disparado. E aí eu pensei, o que isso, gente? Já é a quarta que eu tô fazendo. Eu fiz uma live essa semana de supetão com uma pessoa que eu nem conheço direito, que é o Werner Hiller. E nem tinha tema, não tinha conversado com ele antes sobre fazer uma live e fiquei tão tranquila, tão não me deu nenhum sintoma físico de nervoso. E dessa vez, né, me deu, tá me dando, né? Me deu a mão fria, um pouquinho de taquicardia. E aí eu fiquei pensando, gente, por que é que eu tô com esses sintomas hoje, mas eu não tive na quarta-feira quando eu fiz uma coisa mais arriscada do que é que eu tô fazendo hoje? E a resposta que veio, imediatamente a resposta chegou na minha mente, foi: dessa vez você é responsável, né? Você não. Da outra vez você estava na casa do Werner, o Werner que era responsável por tudo e você estava sendo levada. Dessa vez eu sou a responsável, eu vou levar a história toda, né? Luísa é minha convidada. E aí saquei, né, a diferença entre as duas lives. A live da quarta-feira, que mesmo sendo supostamente mais arriscada para mim, porque eu não tinha nenhum preparo, nem conhecia direito a pessoa. Não era eu a responsável por dar conta, por organizar, por tudo, não estava sendo na minha casa. E dessa vez está sendo na minha casa. Então, mesmo que eu conheça a Luísa, que a gente tenha conversado antes sobre o assunto, que tenha uma pauta, só porque sou eu que sou a responsável, eu fiquei nervosa, né? Vê que coisa engraçada. Então, ainda está isso na minha cabeça. Eu quis compartilhar isso. Enquanto a gente vai esperando, eu dou uns 5 minutinhos para que as pessoas vão chegando. Chegou o Nino, um grande amigo meu, querido, um artista plástico fantástico. Eu acho que é a primeira vez, né, Nino, que tu tá acordado para assistir. Normalmente nesse horário o Nino é mais noturno do que diurno e esse horário para ele é cedo. Luiz, eu vou dar, quando der 10h35 eu te chamo, tá? E aí a gente já vai podendo começar e as pessoas vão chegando depois. Deixa eu acenar aqui, que eu tô acenando para as pessoas. Ele tá dizendo aqui, é isso mesmo. Obrigada, Nina, é uma honra ter você aqui me vendo, porque eu sei que é um esforço para estar aqui. Ele normalmente assiste as minhas lives gravadas, ele me diz, mas ao vivo acho que é a primeira vez. Bom, são 10h35, eu vou agora convidar Luísa, deixa eu ver aqui. Ah, já está até aqui. Oh, Meg entrou e Olímpio, a primeira vez que o Olímpio está por aqui. Meg não, Meg já veio. Luísa está entrando. Olá, Luísa. Olá, bom dia. Bom dia.
minha querida. Tudo bem? Daqui a uns 10 a 15 minutos é que as pessoas começam a chegar mesmo, Uhum. tá? Então, mas eu gosto de privilegiar quem se ocupou de estar mais na hora, né? Então, eu começo com 5 minutinhos, eu já começo com o nosso tema. Eu te apresentei, tá? Eu disse que você era formada em psicologia e educadora perinatal e parental. Você quer falar mais sobre você, pessoalmente, profissionalmente? É um desejo teu falar sobre isso? Não, não necessariamente. Acho que quem quiser saber mais pode entrar lá no meu perfil. Eu coloquei minha formação ali, alguns detalhes na bio, e eu pretendo durante a semana ir atualizando aí com um pouco da minha história. E aí, quem quiser, que estiver interessado, pode entrar lá no perfil que está nascendo agora para acompanhar. Massa. Eu não faço muito essa coisa de apresentação. Eu peço ao convidado, mas a mim, quem quiser que busque lá no meu perfil, quem não me conhece. Normalmente quem está aqui por enquanto é conhecido, quase não tem pessoas que não me conhecem. Então já Sim. vamos meter o pé no nosso tema. Vamos começar pelo tema, né? A gente conversando, porque eu sempre, quando sou eu a responsável pela live, eu converso com a pessoa antes, e do papo que a gente vai tendo, eu vou criando uma pauta e o tema, o título, né? E aí a gente chegou à conclusão que o título podia ser. E uma pergunta: é preciso se educar para gestar, parir e criar um ser humano? Tá? Então a gente começa respondendo isso. E aí a gente vai no resto da pauta, certo? Você quer responder? Eu acho que assim, a resposta é complexa, né? A gente pode falar da gente, o que a gente acredita, né? Eu acredito que sim, né? Tem várias maneiras de se fazer isso, como tudo na vida, tem várias maneiras de se gestar, parir e criar um ser humano, né? Mas na minha experiência, foi uma necessidade que surgiu e uma coisa que eu venho fazendo à medida que a vida vem acontecendo e que minha filha vem crescendo, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente concorda que a gente acredita que sim, é necessário estudar, né, para isso. Sim, a gente chegou a essa conclusão conversando. E eu acredito que sim. Inclusive, comentei com Luísa que quem me disse isso foi minha mãe. Porque minha mãe estudou. Quando ela estava me gestando, ela estudou. Ela tinha o livro do bebê, na época, e tinha a revista Pais e Filhos, que colaborou com o conhecimento dela para dar solução aos desafios que é observar tão de perto uma pessoa evoluindo, crescendo, amadurecendo. E, bom, eu tenho 54 anos, então minha mãe já estudou há 54 anos atrás, quando eu acredito que as coisas eram mais simples, né? Isso é uma crença minha, tá? Eu não estou dizendo que é. Mas eu acredito que as coisas há 54 anos atrás eram muito mais simples do que hoje. Hoje, está tudo mais complexo, porque a gente tem acesso a muita informação. O número da população cresceu muito, tá? A gente tem muitas coisas que são novas para a humanidade, eu digo que é inédito, tem coisas, e a gente inclusive vai falar algumas dessas coisas que são inéditas para a humanidade. Então, criar filhos, né? Criar pessoas, né? No século XXI, para mim, é mais complicado do que há 50 anos atrás. Tá? Outra coisa, as crianças estão nascendo aceleradinhas, diferentes, né? Elas estão se desenvolvendo mais rápido, estão perguntando coisas mais rápido, as perguntas estão mais difíceis, certo? E a gente está também aprendendo como cuidadores, eu agora chamo pais de cuidadores, tá? Sinto muito quem não gosta, me perdoe, mas eu estou chamando pais de cuidadores. Então, os cuidadores, eles precisam saber
como ajudar a criança a chegar no maior potencial que a idade permite. É uma coisa até que Luísa falou isso, né? Eu queria que você expandisse mais, Luísa, porque, veja, eu tenho muitas ideias sobre isso, mas eu tenho pouco estudo, tá? Então, eu não tenho... Aqui eu nunca trago conceitos técnicos, é sempre a minha observação, o meu jeito de ver a coisa. Você vai me corrigir se eu estiver equivocada, se eu estiver indo para um caminho que nada a ver. Então, veja, conversando com você, eu entendi que é muito importante a gente perceber a idade e a condição de maturidade de uma criança, para poder só puxar dela aquilo que ela pode já, e não exigir aquilo que ela não tem condição ainda de dar. Mas aí eu queria que você falasse sobre isso, porque eu só tenho as minhas ideias, né? Eu não tenho a teoria tão estudada. Como é Eu isso? acho que eu também tenho muito disso, muito da observação, muito da experiência, né, da parte empírica, de estar nesse processo, né, de criar um ser humano do zero. Então, tem a parte do estudo também, tudo que eu observo, tudo que eu estudei desde a faculdade de psicologia, lá, quase 20 anos atrás. Então, isso não é só isso, né? Não é só a teoria, não é só aquilo que a gente estuda, mas aquilo que a gente observa também na prática, porque quem convive com crianças de uma maneira ou de outra, como cuidador principal ou como cuidador auxiliar, vamos dizer assim, uma pessoa que não está todo dia no dia a dia da criança, consegue perceber isso também, né? Então, assim, a gente nasce com muito pouca maturidade motora, física, mental, o nosso, por conta, como a gente conversou também antes, por conta do nosso cérebro, que é extremamente complexo, né? A gente não nasce com todas as faculdades prontas, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, um potrinho vai nascer já andando, praticamente, né? E o ser humano não, o ser humano nasce completamente dependente de um terceiro, né, de uma segunda pessoa, vamos dizer assim, que vá satisfazer as necessidades dele para ele. Então, e com o tempo a gente vai amadurecendo. Então, você não vai pegar um bebezinho de um mês e tentar fazer com que ele vá andar, porque ele não vai, né? A maturidade, ela vai no sentido céfalo-caudal, ele vai primeiro levantar o pescocinho, depois sentar, aos pouquinhos ele vai conquistando essa verticalidade. E hoje a gente tem mais acesso à informação, então a gente sabe melhor que comportamento é esperado de cada idade, né? Então, isso é uma das partes que exige a informação para a gente saber que não é saudável você sentar com o bebê de um mês, porque ele ainda não está preparado fisicamente, fisiologicamente, né, para poder ter aquele comportamento. Então, essa é uma parte importante e que é interessante de ser estudada para você saber o que é esperado do seu bebê, né, da sua criança, a cada época do desenvolvimento, para você não introduzir conhecimentos que ele ainda não tem capacidade de utilizar ou de aprender, né, na hora errada e acabar prejudicando. Ao invés de ensinar alguma coisa, você acabar prejudicando o desenvolvimento, porque isso também é uma possibilidade, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, a questão de maturidade, de encaixar a maturidade com estímulo, né? Uma coisa importante de ser observada. E para isso, a gente precisa sim ter um mestrado de maternidade e paternidade, certo? Porque, do meu jeito de ver, esse cuidar, e vou te dizer mais, eu acho até, não sei se a gente conversou isso na hora que a gente conversou, mas está vindo na minha cabeça agora, até a ligação afetiva dos cuidadores com a criança não nasce instintivamente. Então, apesar de ter uma crença de que isso é natural, de que a criança vai nascer e vocês vão estar vinculados e conectados para todo sempre. E não é assim, pode ocorrer essa experiência, mas muitas vezes não é assim que acontece, né? Isso. E a gente até isso agora eu lembrei que a gente conversou, essa parte que eu vou falar agora, né? Hoje em dia a gente tem conhecimento teórico, estudo através da ciência muito mais do que tinha 50 anos atrás, em relação ao desenvolvimento humano, certo? Mas vamos dizer que até 100 anos atrás,
uma mulher que parisse, ou um homem trans que parisse, porque agora eu estou aprendendo, né, que também homens trans têm a condição de parir também, e é preciso acrescentar na fala, né, dessa maternidade que não é mais só do estereótipo da mulher, né, porque um homem trans que tem um bebê, ele tem um formato mais próximo do que a gente chama de homem do que de mulher, mas ele está parindo. Mas a gente vai falar isso depois. A ideia aqui é, uma mulher quando, uma pessoa, que a gente decidiu que a gente vai dizer, né? Uma pessoa quando vai parir, né? Hoje em dia, às vezes o primeiro bebê que ela pegou é aquela criança, ela não teve experiência anterior. Já 100 anos atrás, quando a gente vivia mais agrupado, ela já tinha visto ou pegado num bebê, já sabia cuidar. Hoje, é muito importante o tal do mestrado na maternidade e paternidade. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as pessoas que tiveram filhos não têm de onde tirar essa informação experiencial. E como eu não acredito que isso é instintual, é aprendido, muitas pessoas ficam desesperadas porque não sabem nem pegar. Eu mesma nunca tive coragem de pegar num bebezinho recém-nascido. Aliás, eu nem visito. No primeiro e no segundo mês, eu não visito. Eu peço primeiro permissão. Né? Depois do segundo mês, aí eu peço permissão. Pergunto se a pessoa deseja a minha visita, se para ela é bom isso, porque às vezes não é bom. Mas assim, eu nunca tive coragem de pegar num bebê recém-nascido, porque ele é todo assim, não sei, dá a impressão de que, né, como é que é isso? Esse bebê estava ali dentro de um saco amniótico, né, todo aconchegadinho ali naquele útero, e de repente ele sai para esse meio, então tem muita coisa ali que ele nunca experimentou, e aí a gente precisa ter paciência, né, que esse bebê nos primeiros 3 meses, principalmente, tem gente que diz que tem correntes, né, que acreditam que esse bebê nem sabe né, que nos primeiros 3 meses seria a esterogestação, que seria o 4º trimestre, vamos dizer assim, a gente tem 3 trimestres dentro da barriga e 1 trimestre fora. Então esse bebê continua o seu desenvolvimento, por quê? Por conta, de novo, do nosso cérebro. Se ele continuasse esses 3 meses dentro do útero, seria impossível ele nascer de forma natural, né? Porque a desproporção cefalopélvica ia ser muito grande, a cabeça do bebê ia ser muito grande para a pelve e a mulher não ia conseguir parir, vamos dizer assim. Então ele tem mais 3 meses de esterogestação. E aí, de novo, entra uma coisa muito, muito empírica. Eu pari em plena pandemia, em novembro de 2020. Então, a gente não tinha vacina para a população, a gente não tinha nada, né? E aí, eu não tive visitas, né? A não ser a família muito próxima. E eu não sei como que se daria isso se tivesse liberado para visitação, porque a gente estava em meio que um lockdown ainda. Então, assim, eu não acho que eu gostaria de ter visitas logo no puerpério. Cada pessoa vai pensar de maneira diferente, né? Eu acho que o que se pode fazer é oferecer ajuda. Porque é outra coisa que a gente não... que a gente se surpreende, né? Enquanto a gente está grávida, a gente pensa que vai terminar o TCC, que vai fazer uma baita de uma faxina na casa, que vai... Tudo isso tem férias no puerpério, né? A licença maternidade. A gente não sabe que, assim, não imagina o tanto que é demandante de tempo e de investimento emocional, físico, mental, manter aquele serzinho vivo por 4 ou 6 meses, né? No caso das pessoas que têm o privilégio, que deveria ser um direito, mas não é, hoje ainda é um privilégio no Brasil, né? A licença maternidade, o que é um paradoxo, porque o aleitamento materno está indicado até os 6 meses, mas a lei só garante 4 meses, né, de licença para essa mãe. Então, o para pessoa que pariu e amamenta, né? Então é extremamente complicado desse ponto de vista. Mas o que eu acho que pode ser feito no puerpério é oferecer ajuda para essa família, né? Ter rede de apoio, oferecer refeições, lavar uma roupa, fazer uma compra no mercado, meio que maternar essa família, né? Cuidar, ter um cuidador dessa família para ela poder
se dedicar a esse bebê que acabou de chegar, né? Porque visita atende a necessidade de curiosidade minha e não daquela família, né? Então, tentar fazer o sentido contrário. Perguntar àquela família o que eles precisam, ou às vezes ser proativo e pensar, poxa, se eu tivesse nessa situação, o que eu ia precisar? E entrar ali, porque às vezes até a carga mental é demais, né? Não, me dá uma lista aí do que você está precisando. Você conseguir, ou você vai dar mais demandas ainda para eles, né? Então, agora, falando isso, eu estou pensando, a sociedade inteira precisa se educar, eu acho, para que as pessoas possam gestar, parir e criar seres humanos de maneira mais leve, mais consciente, mais tranquila, porque a gente não está acostumado a lidar com isso, né? Com esse evento, a gente trata como se fosse uma coisa natural, instintiva, mas não é. Ninguém está acostumado a lidar com isso. Então, se a sociedade como um todo se educar, eu acho que fica tudo muito mais fácil. Fácil não vou dizer, mas mais leve para essa família, né? Isso. Eu desejaria, já desejo há muito tempo, né? Falei até para a Luísa, uma escola para cuidadores de crianças pequenas, né? Para que a gente pudesse, quem desejasse ter filhos, ou quem desejasse acompanhar pessoas que têm filhos, né? Não precisa ser um tio, uma tia, eu sou tia. Então, por exemplo, eu podia entrar também, essa fala que você fez agora, eu espero que fique registrada na minha cabeça para as próximas pessoas que eu conhecer que tiverem criança pequena, né? De perguntar, precisa de algum suporte? Eu posso levar tal coisa? Porque isso não passava na minha cabeça, só passava aquela coisa do visitar normal. O que já é alguma coisa, né? Eu respeito, não vou visitar nesse início, porque eu sei que eles estão passando por um processo complicado. Já, ok, já é mais do que muita gente pensa, né? Mas assim, oferecer um cuidado, ou perguntar, olha, eu levar uma marmita para vocês aí seria legal? Vocês têm alguma restrição alimentar? Sabe? Porque de repente você leva e alguém não pode comer lactose, vamos dizer assim, sabe? Tipo, uma atenção cuidadosa e respeitosa para essa família pode significar muita coisa, realmente. E aí eu já entro numa outra... antes de entrar nessa outra ideia, eu pensei aqui. Eu tenho um texto muito antigo, que eu gosto muito, que o autor diz assim, que os seres humanos nascem com 12 anos de antecedência. A gente só vai estar pronto como o potrinho que Luísa informou por volta dos 12 anos de idade. Então, a gente tem 12 anos. Depois que sai do útero materno, a gente ainda tem 12 anos de gestação do nosso cérebro, né? Para poder... Então, é uma infância muito longa, uma dependência muito longa. Então, não dá para ficar só com 2 pessoas fazendo isso. Que normalmente é o casal que... Quando muito, né? Procriou. Quando muito. Quando não é só a pessoa que pariu, né? Que fica responsável por toda essa... Ótimo, a gente já entra nesse outro lugar que eu queria, né? A ideia do pai ajuda ou participa, né? Dessa criação. Na época de hoje, tá? Porque há 50 anos atrás, quando eu nasci, 54 anos atrás, quando eu nasci, a função do meu pai não era igual à função dos pais de hoje, tá? Meu pai fez tudo o que estava certinho para fazer, certo? Então, ele foi um provedor e um cuidador bom para a época. Mas hoje em dia... a função do meu pai, o que meu pai fez há 54 anos atrás, hoje já não cabe mais. Até porque, muito provavelmente, a função da sua mãe seria outra também, né? Sim. Então, sim. Hoje os papéis de gênero são diferentes. Uma coisa que não mudou é que a sobrecarga mental ainda costuma, quando não a física, claro, né? Num lugar de extremo privilégio, que é da onde a gente está falando, né? Que somos mulheres cis, brancas, de classe média, né? Eu não estou entrando nem no mérito aí de mãe solo não branca de classe de renda baixa, assim, porque não é o meu lugar de fala, inclusive. Mas do lugar onde a gente está olhando hoje, essa sobrecarga ela realmente tende a recair, principalmente a mental, além da física, né? Sobre a pessoa que pariu.
né? E no meu caso, do meu lugar, da mulher. Então, e aí agora nessa época de Dia das Mães, a gente vê muito falar sobre paternidade ativa, né? Ninguém fala de maternidade ativa, porque a mãe, ela vai lá e faz, né? E ninguém questiona. E aí a gente vê, inclusive nas redes sociais, uma discussão que vem muito. Um vídeo de um pai fazendo uma coisinha com o filho, que bonitinho, compartilha, viraliza, tal, 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 tal. Se fosse mãe, não ia viralizar, até porque ninguém ia filmar. Mal que ninguém vai lá e registra, né? Então, pai não é rede de apoio, né? A pessoa o companheiro da pessoa que pariu não é rede de apoio. Faz a sua parte e também precisa de rede de apoio, porque também está passando por processos que, independente de não ter toda a mudança física, também existem processos ali mentais e emocionais que essa pessoa está passando e de cansaço físico, caso ela esteja realmente fazendo a sua parte, que precisam de ajuda e precisam ser compartilhadas, né? Então, eu acho que é bom observar essas duas questões, que essa pessoa não está fazendo mais do que a obrigação, entre aspas, né? Porque ela está fazendo a parte dela, e segundo, que ela também precisa de ajuda, né? Também precisa da rede de apoio para poder dar conta disso, de novo, de maneira mais leve. É preciso uma aldeia, né? Para criar uma criança. Isso. Eu estava pensando aqui, eu defendo, vai ficar até feio, mas eu vou defender. Eu defendo os homens, tá? Em que sentido que eu defendo os homens? Na nossa cultura, até onde eu fui na minha observação, mesmo os meninos que nasceram agora, eles não são educados para o cuidado com o outro, tá? Eles não brincam de boneca, eles não brincam de cuidados com o lar, eles não brincam de cozinhar, tá? E eles não são treinados para olhar para o outro e identificar necessidades desse outro. E aí, quando chega na vida adulta, as pessoas, hoje em dia, no século XXI, ficam tentando forçar esses homens que não foram criados desse jeito, de repente, porque se tornaram pais, de repente, como se fosse a fada madrinha da Cinderela que fez plim e o vestido estava lá, que de repente essa construção que às vezes levou 20 anos para ser feita nas mulheres, porque a gente foi criada para cuidar da gente e dos outros, de uma casa, de bebês, certo? Mesmo eu, que minha mãe não fez isso comigo. Minha mãe me deu boneca para brincar, mas nunca me obrigou a cuidar de casa, nada, tá? Mas mesmo eu, que estou inserida nessa cultura, tenho mais a capacidade de cuidar do que um homem criado na nossa cultura. Então, eu acho que é preciso educar também esse homem para esse cuidado, certo? Antes de obrigar ele, ou melhor, de cobrar e querer que ele raciocine isso sozinho. Ele não vai conseguir raciocinar. Então, eu sempre defendo um pouco. Quando eu escuto muitas mães sobrecarregadas, que é um tema, né? Você colocou um termo aqui que eu achei fantástico, né? A sobrecarga de tarefas maternas. Não é tarefas femininas, é tarefas maternas. Então, a mulher fica pensando, nem sempre é só o cuidar do bebê, mas pensar em tudo, em alimentação, cuidado, limpeza, né? Não só do bebê, mas da casa inteira. Né? E até de dar comandos para o companheiro homem, tá? Do que é que ele tem que fazer. Porque se você não disser, ele não faz, ele não raciocina isso. Eu escuto muitas mulheres arrasadas, amarelas, né? Sugadas, como se tivesse um vampiro sugado a mulher, chorosa, porque quando a gente está muito cansado, a gente chora. Então, as mulheres ficam chorosas, reclamonas, porque quando a gente fica cansado, a gente fica irritado. E se questionando muito dos parceiros. E eu costumo dizer, ok, você tem toda a razão. Eu dou toda a razão. Não é justo o que a nossa cultura fez com a gente. Não é justo. Mas você precisa se lembrar
que os homens não foram treinados da mesma forma que as mulheres, cara. E se você não pensou nisso antes de ter o bebê, você tem que pensar agora. Você tem que treinar assim, ou pedir que alguém treine. Olha, treina aí meu marido para Na pensar. nossa escola de cuidadores, que a gente vai abrir um dia, a gente vai fazer curso de paternidade, ou para a pessoa que não pariu saber como. Porque é bem complicado isso, Nanda. A questão de defender só o quê? Que a gente está passando a mão na cabeça dele e deixando ele se beneficiar de uma sociedade que sobrecarrega as mulheres. Não é o que a gente quer, né? A gente não quer fazer com que a balança fique mais pendente ainda. Então, aí tem duas coisas. Uma, alinhar a expectativa. Eu não posso esperar que fulano faça ou fulano faça X, Y, Z, porque não foi treinado assim. Isso me faz bem, né? Mas eu acho que também não dá para passar a mão na cabeça e dizer, te defendo, porque eu sei que você está falando. Mas, na sociedade, é muito comum a gente fazer isso. Duas coisas. A gente passar a mão na cabeça porque ele não sabia, o homem ele tem passe livre para fazer muita coisa que uma mulher no lugar dele não teria. Então, tem que ter muito cuidado, eu acho. E alinhar a expectativa é uma coisa que faz bem para a pessoa que está sobrecarregada, né? Para não ficar esperando por alguma coisa que não vai vir, vamos dizer assim. Mas a gente tem que tanto alinhar essa expectativa e entender que esse conhecimento não vai vir do nada, e isso deve entrar, inclusive, na questão da educação parental, né? Como cuidar dessa criança, dessa casa, dessa pessoa que pariu, né? E como assumir essas responsabilidades. E, por outro lado, era educar essa pessoa. Esqueci. E não passar mal. Eu também acho, eu concordo. Eu defendo no sentido de você entender. É o seguinte, a gente não vai mudar as gerações passadas, né? A gente tem intervenções que a gente pode fazer hoje para que essa sobrecarga não fique sobre a pessoa que pariu e que as outras pessoas aprendam, né, a fazer isso, alinhando a expectativa para não se frustrar e para não ser mais difícil ainda, vamos dizer assim. Mas a gente precisa quebrar, como tantas outras coisas, a gente precisa quebrar esse ciclo. E aí vem da gente que está criando as crianças agora, quebrar esse ciclo, que não vai ser em uma geração, provavelmente nem duas, nem vão ser muitas gerações, para a gente não fazer essa divisão de gênero desde que a criança nasce, dar bonequinha para um e dar carrinho para o outro, entendeu? Porque senão a gente vai continuar cometendo os mesmos erros e tendo as mesmas dificuldades lá no futuro. Então, assim, cuidar um pouquinho, às vezes, com a terminologia que a gente usa, porque se eu estou defendendo essa pessoa, claro, eu defendo que a pessoa tem dificuldade, sim, mas aí eu acabo fazendo com que isso seja aceitável e não deveria ser, né? As pessoas têm que, adultas, elas têm que ter acesso ao conhecimento. Eu não posso, e você mais do que ninguém me ensinou isso, eu não posso sentar em cima de uma coisa que aconteceu no meu passado e dizer, eu sou assim porque se eu tal coisa lá, não, pera lá, vamos olhar aqui para o presente, né? E vamos ver o que... tem um comentário grande aqui que eu acho que talvez tenha aqui. Você viu a mesma hora que eu. É de Juliana, companheira de caminhada. Tá, ela tá dizendo que concorda comigo, mais ou menos, né? Assim, porque os homens não foram preparados, né? Isso. E aí, pronto, exatamente, Juliana, eu falo isso muito para as minhas clientes, tá? Principalmente mães de meninos. Eu digo, começa a educar de pequenininho, certo? Ele a prestar atenção, a dizer que também pode ser cuidador, isso também pode nascer nele, tá? E a gente precisa, principalmente nela, mães de menino. Oi? Ou nela, né? Eu sempre fico querendo, ou na pessoa em geral, né? Isso. Porque Maria Magdala também falou uma coisa importante aqui, ó, verdade, porque a pessoa fica perdida e depois acaba nem se identificando com aquela construção imposta. Então, às vezes, a gente está ali fazendo, criando a criança de uma certa maneira e ela não se identifica com aquilo que a gente está impondo, né? Por exemplo, aqui em casa é uma coisa que a gente está começando agora com bonequinhas e tal. E aí tem um costume de dizer que a boneca é filha, né? Filha tá aqui, essa aqui é minha neta. Mas assim, bebês não têm filhos, né? E talvez essa criança que está crescendo queira ser mãe. Obrigada a ser mãe? Não. Bebês têm filhinhas. Então, por que eu não seria uma
maternidade ali, a primeira vez que ela ganhou uma boneca, essa boneca veio com chupeta e mamadeira. E eu, defensora louca da amamentação, essa mamadeira já fica fora. Aí, botar na boca e deixar de mamar, ela já tem um ano, não é que eu tô preocupada, é com a cultura do desmame. Porque você já cresce achando que aquele bebê vai precisar de uma chupeta e uma mamadeira. E ele não precisa, ela tem 2 anos, ela não botou uma chupeta e uma mamadeira. Entende? Então, o que a gente está dizendo para as crianças através do lúdico, que é a única maneira deles aprenderem, né? Então, assim, por que a gente continua reproduzindo essas coisas sem pensar? Só para pensar um pouquinho, porque senão, realmente a pessoa fica confusa, perdida, e às vezes não se identifica, né? Com aquela imposição que lhe foi feita. É sempre refletir, perguntar e dizer, a gente está numa época diferente, a gente vai cair em padrões antigos, que é natural, mas na medida em que a gente estiver auto-observando, aí a gente vai dizendo, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui já está atualizado, não está atualizado. Eu só queria acrescentar que eu vi aqui Monique, que eu acho que está defendendo o maridão dela, que ela botou aqui, nem todos. É verdade. Nem todos. Nem todos. E veja, mesmo aqueles que não estão ainda totalmente raciocinando em cima dessa modernidade, estão muito dispostos a aprender, como o seu, por exemplo. O seu companheiro, eu conheço, eu sempre olhei ele, eu sempre vi, se eu estiver enganada, me corrija, mas a minha observação do Natan é que ele sempre esteve muito interessado em aprender, mesmo quando ele não sabia, mesmo quando ele se comportava através de modelos antigos. Né? Ele estava interessado em aprender. E quando a gente está aprendendo uma coisa, a gente erra mais do que acerta. A gente se esquece mais do que se lembra. Então também é preciso ter um pouco de paciência. Quando a pessoa realmente está interessada, você vê o progresso, né? Das escolhas que essa pessoa vai fazendo ao longo do tempo, e você vê que não é fácil, você percebe ela lutando e tal. Eu sempre digo que Natan me passou, sabe? Na questão da terapia, do autoconhecimento. Eu faço isso há 20 anos. Ele começou e com 5 anos ele estava lá. Gente, foi assim, ó. Correu, aplicou tudo e tá fazendo. Inclusive, tá lá com a Aurora agora, né? Enquanto eu tô aqui conversando com você. E assim, não é nenhuma questão mais, sabe? Não é nenhuma questão. É a responsabilidade dele. Ele não tá fazendo mais que obrigação, ele não tá fazendo um favor. Nada disso, a filha dele. Então, assim, a dificuldade nossa tem sido de combinar agendas, né? Porque a gente não tem uma babá, ela não vai pra escola. A gente divide esse cuidado, na medida do possível, por igual, com a casa e com a Aurora. Entre aspas, porque tem uma demanda muito maior, porque eu amamento, porque eu tô mais responsável pela questão do sono e tal. Mas a gente caminhando, a gente conseguiu construir isso. Muito em parte, porque a gente alinhou expectativas, porque... E aí, de novo, ó, o que entra? O conhecimento. Eu tenho que entender por que aquela pessoa tem mais dificuldade do que eu para fazer as coisas, vamos dizer assim, da maneira que eu acredito que elas têm que ser feitas, né? E aí, é uma ficha gigantesca que vem caindo todos os dias para mim, que a maternidade, o gestar, parir, criar seres humanos, no meu caso a maternidade, é uma sucessão gigantesca de escolhas conscientes e informadas. Você pode terceirizar essas escolhas, e aí você vai pagar o preço disso, entre aspas, né? Porque uma escolha que fizeram por você é diferente de uma escolha que você estudou, pensou, considerou, viu os prós e contras, sabia bem do que você estava abrindo mão e escolheu, né? Qualquer escolha que você terceirize, você não tem muito controle sobre aquilo, né? Então, a maternidade inteira é o dia inteiro você fazendo escolhas e abrindo exceções. E para isso, se você estiver informado, desde a gestação, isso, né? Já fica mais fácil, fica mais leve. O caminho da educação, eu acho que é para isso, né? Para leveza. Exato. E para mim, o conhecimento, certo? Ele serve justamente como esse chão que a gente pisa com mais segurança e dá essa leveza. Então, como a gente está num século, né, num momento muito inédito para a humanidade, a gente está aprendendo coisas que jamais pensou que pudesse aprender.
eu acho que o conhecimento nessa coisa tão primária que é gestar, parir e criar, né, um outro ser humano, é necessário. Não precisa ser só usar o racional, não é isso. Mas caminhar junto com a razão também, né? O conhecimento racional, técnico mesmo, dá essa segurança. Quando eu sei, por exemplo, você estava me dizendo no dia que a gente conversou, que até, se eu não me engano, 2 meses, é natural, claro que varia de criança para criança, mas a criança não levantar muito o pescoço, se eu já sei disso, eu não vou ficar apavorada achando que minha criança está com algum problema. E se eu tiro esse pavor, a Magdala está aqui comentando uma coisa de novo. Eu estudava. Você vai lendo aí, enquanto eu estou falando? Então, esse conhecimento, ele dá esse suporte para que a gente possa ficar mais tranquilo, certo? E poder ter espaço mental, vamos colocar assim, ter um espaço mental, inclusive para se divertir enquanto é pai e mãe, porque eu acho que pai e mãe termina não conseguindo se divertir de tão tenso. Exato. Que fica, tanto é que dizem, né, que avós se divertem muito mais com os netos do que se divertiram com os filhos. E eu acredito que segundo, terceiro filho também, assim, você já... Claro que é outro desafio, mas aí você já sabe um pouco mais o que esperar, né? E aí não fica tão preocupado, assim. Sobre o assunto que a gente estava falando antes, ó. Eu estava no semi-internato e sempre tinha muitas opções de atividades complementares. Acabou que tinha coisas que eu não gostava e coisas que eu amava. E poder dizer isso para minha mãe era ótimo, né? Porque às vezes a gente, assim, a minha geração sofreu... Não acredito que tenha deixado de sofrer agora, né? Mas, assim, a nossa geração sofreu mais com isso. Com esses papéis de gênero tão estabelecidos. Hoje a gente ainda reproduz, ainda vê muita coisa. Enfim, eu vendo agora escola para hora, eu estou vendo como o sistema educacional ainda está completamente nesse sentido. Mas se você tiver o apoio em casa, por exemplo, Maria Magdalena provavelmente teve uma mãe informada, né, que sabia ouvi-la e sabia que não tinha nada de errado com a filha dela, por ela preferir uma atividade que talvez não fosse esperada para o gênero dela ou para a idade dela, ou, né, entender as variações, porque o conhecimento faz um pouco disso. Você entende o que é normal, o que é fisiológico, o que está na média, vamos dizer, né? E aí você entende que tem variações também. E que as pessoas vão sair um pouco daquela curva em alguns assuntos. E tá tudo bem, né? Por isso que a escolha informada é tão importante. E aí, se eu escolho olhar para minha filha com amorosidade e saber que, mesmo que ela não esteja dentro da curva correta ali, corretíssima, ela está se desenvolvendo bem, né? A emoção fica mais regulada, como tu acabou de falar, Nanda. Tipo, à medida que a gente entende aquilo que está acontecendo, a gente não se apavora e a gente não tem emoções que estão ali fora do contexto e que não servem, né? Porque a emoção tem uma função, né? E quando ela está fora do prumo ali, é inútil, né? É um gasto de energia que não é necessário. E você termina não se obrigando a ser instintual nisso, né? Assim, não, eu tinha que saber isso. Não tinha que saber isso. Você pode aprender, então dá também... Desculpabiliza, que é outra coisa, né? Que eu vejo que pai e mãe sente pra caramba, né? E depois de Freud, sente mais ainda. Freud lascou pai e mãe, né? Sinceramente, né? Culpabilizou, né? Porque ficou tudo para o pai e para a mãe, para os cuidadores iniciais, todo trauma que eu tenho é culpa, né? Do meu pai, da minha mãe. Então, se você tem esse conhecimento ampliado, e aí eu lembrei também, a gente não conversou isso antes, mas agora eu lembrei do Carl Rogers. Olha, para mim, o Carl Rogers, toda mãe, todo pai devia estudar Carl Rogers, tá? Tem um livro dele que é Liberdade para Aprender, e tem os livros dele de base, né? Porque o que é que ele diz? Ele diz que a melhor coisa para um ser humano se desenvolver é você criar um clima favorável para ele ser ele mesmo. E aí você desenvolve em si 3 aspectos: empatia, congruência, aceitação incondicional. Na medida que você desenvolve em si essas 3 condições, essas 3 atitudes, você tem mais condição de criar um clima, que é o que a Maria Magdala falou, onde essa pessoa se sinta à vontade para interagir com você e sentir, discordar,
Uhum. ser ela mesma, ser uma pessoa diferente do pai e da mãe, porque toda criança é diferente do pai e da mãe. Uhum. Toda criança é um patinho feio, é um, é um, é um patinho nascido numa. Um pato normal, nascido num. Não, é um cisne, nascido num ninho de patos normais, certo? Então, toda criança se sente diferente do pai e da mãe e quer agradar esse pai e essa mãe, Uhum. certo? E aí tenta ficar parecido com eles, e aí se perde de si. E aí a gente começa, se perdendo de si, a gente começa a neurotizar. Essa, para mim, é o meu entendimento do que Carl Rogers disse, tá? Não é Carl Rogers, é Nanda Rogers, tá? Porque pode ter alguém aqui que conheça Um Carl especialista, Rogers. né? Foi isso que ele disse. Não, é o que eu entendi dele, tá? É o que eu. Então, para mim, o Liberdade para Aprender, e tem um livro da Maria Tereza Maldonado, que eu amo de paixão, eu não estou lembrado do nome, depois eu vou botar nos comentários, tá? Quando eu botar a live, eu vou botar nos comentários, que para mim ajudou muito. E olha que eu não tive filho, eu escolhi não ter filhos, tá? Porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. E filho exige muito energia, certo? Então, eu quero mais ficar na minha. Também tem um traço autista muito grande, né? De estar muito para dentro. E criança precisa de uma pessoa interessada. Mais interessada nela do que na gente mesmo. Eu era muito interessada em mim para poder estar interessada numa criança se desenvolver. E tudo bem. Eu Diz. acho que tudo bem, eu acho que parte desse entender, o gestar, parir e criar, é isso, é naturalizar as pessoas que não querem ter filhos, que é uma escolha válida, né? Que tá tudo bem, que é ok, que elas fazem parte da sociedade, elas não são egoístas, elas não são. Que vem Não são muita pessoas coisa, mais, né? principalmente para mulheres, né? Tem essa coisa da maternidade compulsória, e é por isso que eu acho que a gente não pode dar bebezinhos para as crianças dizer que elas são mães, né? Porque vai ser uma escolha a ser feita bem lá no futuro. Então, assim, tá tudo bem, né? É uma escolha válida e é só sua. Quanto mais a gente naturaliza isso, menos problemas a gente vai ter com pessoas que estão sendo mães por causa de motivos externos, ou pais, ou cuidadores, ou, né? Então, que seja uma coisa, muda muito a vida. Então, que seja uma coisa que você realmente queira, né? Isso, Desculpa, isso. parênteses, não parênteses. Se perdoar, e agora quando a gente falou essa coisa do se perdoar e naturalizar as diferenças, né, que esse é para mim é o mote do século, é Uhum. naturalizar as diferenças e compreender. Tem até, eu sigo um neurocientista chamado Pedro Calabres, eu chamo de Calabres, tá? Eu não sei se é Calabres, mas eu chamo Pedro Calabres. E ele falou um conceito de empatia, que eu tenho o conceito de empatia de Rogers. Mas ele trouxe um conceito de empatia que eu achei simples e fantástico. Ele disse assim: empatia é você realmente saber que o outro é diferente. Olha que coisa fantástica. É você Uhum. realmente saber que o outro é diferente. Então, essa compreensão das diferenças e particularidades que eu chamo de excentricidades, cada um tem sua excentricidade, ou seja, comportamentos únicos que eu, porque não faço, não entendo, tá? Vamos dizer que você adore ser mãe. E eu digo assim, mas eu não quis ser mãe porque eu acho que esse cuidado... Aí eu disse, meu Deus, eu não consigo entender como Nanda é uma coisa tão boa, é uma coisa tão divertida, é uma coisa tão rica. E Nanda não quer fazer isso, não acredito. E pior ainda, Nanda, uma mãe fala isso. Uma mãe fala, eu amo minha filha ou meu filho, mas eu odeio ser mãe. Tem gente que é mãe e não gosta. E tudo bem também, né? Dentro da maternidade, essas diferenças, elas ficam infinitamente mais, como é que eu vou dizer? Proeminentes, vamos dizer assim. Aparentes, visíveis. Enfim, visíveis, exato. E também é uma questão, essa questão de respeitar as diferenças, e aí agora sou eu que vou entrar num território polêmico, mas eu não vou me desculpar, que no caso de mulheres mães, o questionamento não é porque a gente, e na verdade não expandir para a questão mulheres, né? Você está sendo questionada não é pela sua escolha, é porque você é mulher. Então, assim, a mulher que escolhe ser mãe e a que não escolhe, e a que escolhe amamentar e a que não escolhe, a que escolhe cesárea, a que escolhe parto normal, a que escolhe
a escolha aqui, ela vai ser questionada não por conta da escolha, mas porque ela é mulher. E aí, dentro da maternidade também, a gente estuda, a gente se informa, a gente toma decisões informadas, até para aguentar os palpiteiros que vão estar de fora dizendo, ah, não, mas tem que dar água, tem que dar um suco para essa criança, o leite tá chorando, porque é isso, porque é aquilo, entendeu? Então aí a gente se blinda de tudo que a gente acredita para poder enfrentar esse questionamento que é porque a gente é mãe? Sim. Não. É porque a gente é mulher. Porque, veja, você até escolher ser mãe, não ser mãe, né? Ai, como? Mas você está completa. Uma mãe não é... Uma mulher não é ser mãe, sabe? Não, pai. Isso. Papai. Pois é, então até nisso a educação dá o suporte. E veja, essa educação que a gente está falando aqui, ela não precisa ser uma educação formal, que você vai para uma sala de aula e vai obter informação. Ela é uma educação vivencial, tá mais para um trabalho de autoconhecimento, certo? Onde você vai juntar o conhecimento adquirido pela humanidade sobre desenvolvimento humano, tá? Mas também sua própria experiência, seus sentimentos. Então, seria uma escola, né? Onde as coisas estavam juntas, não é só o conhecimento técnico. Então, esse conhecimento, ele dá esse suporte. E aí, como a gente está entrando nos 10 minutos finais, tá? Só para a gente... E eu queria falar uma coisa que você me contou, eu não sabia que existia isso, o desenho animado A Casa Mágica de Gabi, certo? Porque muito do nosso mal-estar, fazendo qualquer coisa, e inclusive sendo cuidador de seres humanos em desenvolvimento, é o sentimento de culpa. Porque a gente acredita que não pode errar, certo? E quando você me disse que já tem um desenho animado, que o superpoder da menina é errar. Ai, meu Deus, que coisa fantástica. Eu ainda não assisti, mas vou assistir. Estou fazendo que nem Silvio Santos. Não assisti, mas vou assistir. Mas Luiz assistiu e me disse que é muito bom. Luiz assistiu e disse que era... Isso também é uma escolha informada. Aqui em casa a gente tem tela, sim. O ideal, dizem, que é 0 telas. O ideal é até depois dos 2 anos, 1 hora de tela. Tal, né? Tem um monte de evidência nesse sentido. Tem gente pregando o contrário e tal. A nossa escolha aqui em casa foi, sim, a gente tem uso de tela, acompanhando e, assim, olhando o conteúdo daquilo que ela está assistindo, né? Ajudando a escolher, vamos dizer assim, a ela fazer a escolha. Grande parte de criar seres humanos é isso também. E aí tem esse desenho, que é a Casa Mágica da Gabi, que foca muito no erro, né? Então, até tem um bordão que ela fala assim, que a Aurora reproduz até hoje, que eu acho fantástico, que é um instrumento no dia a dia, né? O que você vai fazer? Vamos fazer tal coisa? Ela faz assim, eu não consigo ainda. E aí eu vou treinar, porque quando eu vou treinando eu melhoro, cada vez eu melhoro. E aí a musiquinha é, eu errei, mas está tudo bem. Quando eu erro, eu tento de novo e vou melhorando a cada vez. Então, e ela fala isso, né? Que o poder dela é errar e aprender coisas a partir do erro. Fantástico. Então, eu acho que o conhecimento que a gente está aqui tanto incentivando, ele dá exatamente essa sensação de aprendiz. Eu posso errar, porque eu sou aprendiz, certo? Mas eu estou muito interessado em aprender, em me desenvolver, para poder dar o melhor que eu puder a cada momento para essa criança que eu escolhi ser cuidador por um tempo, até ela não precisar mais de mim, porque vai chegar uma hora que essa pessoa não vai mais precisar de mim, nesses termos. E aí, eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi ao seu Valença dizendo do filho dele, perguntaram a ele, como é que tá fulaninho? Ao seuzinho, sei lá, o nome do filho dele. Aí ele fez, tá ótimo, ele agora não é mais meu filho, não. Ele é meu companheiro de viagem, de profissão, certo? Aquilo grudou na minha cabeça, eu disse, não é mais meu filho, né? É meu companheiro de caminhada, de vida. Então, tem uma hora... Diga. Diz. O que me veio foi o contrário, como se as duas coisas se excluíssem, né? Será que a gente não pode pegar isso já lá do início? Tipo, a Aurora não é só minha filha, ela é minha companheira de vida, porque né? Sim.
Sim, mas se você pensar que Alceu Valença já deve ter quase 80 Isso, anos, e ele Uhum. disse isso há uns 20, 30 anos atrás, já é um avanço tremendo ele entender que quando Uhum. a pessoa fica adulta, eu não preciso tratar ele como um bebê. Não é mais um Pronto, olhando por essa bebê, não é mais uma perspectiva, criança, né? Bom, a gente está chegando nos 5 minutos finais e tem duas pessoas aqui, eu acho que foi Maria Magdala, eu acho que eu vou lhe dar uma medalha aqui de não é? tanto que você participou. É, a Obrigada pela Luciana, participação. isso, Luciana colocou que o assunto interessa, porque ela está se preparando para ser avó. Massa, Luciana, ótimo. Eu acho que a gente. E é mesmo, a gente esqueceu dos avós, né? Porque Uhum. pode ter educação para avós também, Uhum. principalmente para aquelas que se metem demais, achando que a forma dela criar é a melhor forma e a Melhor. única É. possível, né? E aí tem a Magdala também. Não queria engravidar. Ela tá. Talvez adotar. Ah, também acho isso fantástico. É Essa outra coisa questão. da adoção. É. Acho E a coisa fantástico. do Porque... perguntar Fala. quando eu vou engravidar como se fosse obrigação. Vamos parar de perguntar essas coisas para as mulheres, gente, combinado? Vamos parar de falar dos corpos delas como se fossem propriedade privada? Não. Cada mulher sabe do seu corpo, cada homem, cada não binário, cada pessoa sabe do seu corpo. Vamos parar de fazer comentários em relação ao corpo alheio, à vida alheia, por favor. Isso também a sociedade deve ser educada nesse sentido, né? E ser mãe não é gestar, só gestar e parir. Né? Não é só isso, né? Então, ser mãe é mais do que isso. Então, na Isso. adoção, não é? A gente vê o maior da maternidade, né? Porque é uma pessoa que não veio dos seus genes, não veio do seu corpo, mas você faz uma ligação afetiva tão grande, importante, quanto a que veio do seu Uhum. corpo, né? Isso também mudou, porque antigamente também não era assim, mas hoje Para já ver como poder ser não é diferente. só instintivo, né? Para ver como uma pessoa, mesmo a pessoa que não gestou e pariu, ela tem a capacidade de fazer essa ligação, né? É tanta coisa, é Ó, um tema interminável. isso. Luciana está dizendo aqui que precisa aprender. Assim, Luciana, você precisa aprender com o seu Valença. Sua filha já é enorme. Já está uma mulezona. Tem nada que está tratando ela como bebê. É isso mesmo, aprenda. Ó, já Deixa eu estamos só chegando. ler esse comentário aqui rapidinho. Essa Tá. educação deveria ser mais acessível para as mães que estão nas periferias, as mães que lidam com a escola, facilita muito uma mudança social mais efetiva. Aqui é minha sogra, vó de Aurora, viu, comentando. A gente Da falou antes, né, massa, que a gente está massa. falando de um lugar de extremo privilégio, Isso. mas A sim, gente, que essa a gente escola escolheu falar, seja a gente escolheu falar acessível. dessa do lugar da gente, É. do lugar de privilégio. Mas se você quiser, a gente pode marcar outra e Uhum, falar disso, inclusive chamar ela. com Se ela certeza. quiser, eu Aí o aceito, convite, fica sogra, feliz viu? aqui conversando. Tá? Tá convidada já para falar sobre isso. Convidadíssima. Tá? Pronto. A gente tá chegando só para não eu poder. Eu também amo você, meu amor. Finalizar. Luciana tá dizendo que me ama. Para finalizar. A Magdalena está dizendo, marca, vamos marcar, sim. Pronto. Tem considerações finais, Luísa? Não, Nanda, pode fechar, por favor. Você é das minhas, que ótimo. Certo, massa. Então, eu acho que a gente interagiu bem, eu não vou abrir para pergunta, porque a gente não tem o tempo para isso, mas aí eu prefiro assim, do jeito que Luciana, Maria fizeram, que vão no meio. Mesmo que a gente se atrapalhe, eu prefiro desse jeito. Então, E quem a gente estiver pode assistindo da continuar próxima vez, nos comentários, a gente continua discutindo também, né? tranquilo, tranquilo. Então, eu agradeço a todo mundo. Eu acenei para todo mundo que eu conheço aqui. Quem eu não conheço, seja bem-vindo, tá? E até a próxima. Obrigada, foi uma delícia. Obrigada também. Adorei. Ó, Nino está dizendo que adorou e abriu a cabeça. Sentiu a cabeça expandir. Massa. Maravilhoso. É isso. Vou continuar conversando Deixa nos eu comentários. terminar. Eu tive duas pessoas aqui, Nino e Ângela, que é a minha cunhada, que é um privilégio. São duas pessoas que não acordam cedo. E elas acordam cedo para me ver. Olha que coisa linda. Que lindos, né? Ó, Camila também, minha prima aqui. Obrigada, gente. Beijos. Muito Beijo. obrigada mesmo. Cheiro. Cheiro.